Ageu, o profeta da esperança em tempos difíceis. Num cenário desolador, onde a desmotivação e o desânimo reinavam, surge uma figura imponente, Ageu, o profeta da esperança. No período pós-exílio, o povo de Israel, de volta à sua terra natal após um longo cativeiro na Babilônia, enfrentou enormes desafios para reconstruir suas vidas e sua fé. A permanência do Templo de Jerusalém, símbolo da presença de Deus entre eles, havia sido iniciada, mas logo parou, deixando um vazio espiritual e um futuro incerto. Em meio a essa realidade sombria, Deus envia Ageu para reacender a chama da fé e contribuir o povo para retomar a obra do templo. Sua missão era clara: transmitir a mensagem de Deus ao povo, motivá-lo à ação e restaurar a esperança em seus corações. Com palavras vibrantes e cheias de autoridade, Ageu ecoa a voz de Deus: não desanime o povo. Ageu 2, 4. Sua mensagem foi direta e incisiva: o povo estava seguindo a casa de Deus, priorizando seus próprios interesses e esquecendo da importância do templo como símbolo da aliança entre Deus e Israel. Ageu exalta a grandeza do templo, não apenas como uma construção física, mas como o lugar sagrado onde Deus habita e se manifesta entre o seu povo. Ele era o centro da vida espiritual e religiosa de Israel, representando a presença divina e a promessa de redenção. O profeta denuncia a negligência do povo, que abandonou a obra do templo e se concentrou em seus próprios projetos pessoais. Essa atitude, segundo Ageu, foi a causa da falta de ameaças e das dificuldades que o povo enfrentava. Com ousadia e verdade, Ageu convida o povo a se arrepender da sua negligência e voltar para Deus. Ele os chama à ação, motivando-os a retomar a obra do templo com fé e entusiasmo. Ageu transmite a mensagem de Deus que, se o povo se dedicar à permanência do templo com sinceridade e aprovação, obtenha ricas vitórias, prosperidade, fartura e a restauração da sua terra. O profeta enfatiza a importância da obediência à palavra de Deus como uma chave para alcançar as verdadeiras prosperidades e a vitória divina. Ele convida o povo a confiar em Deus e seguir seus mandamentos, mesmo em meio às dificuldades. As palavras de Ageu tiveram um impacto profundo no povo de Israel. Motivados pela mensagem do profeta, retomaram a obra do templo com renovado vigor e entusiasmo. A conclusão foi concluída em 516 a.C., marcando um momento de grande alegria e esperança para o povo. Ageu é lembrado como um profeta fiel e corajoso que desempenhou um papel crucial na restauração da fé e da vida espiritual do povo de Israel. Sua mensagem de esperança, fé e obediência continua a inspirar pessoas de todas as idades e culturas. A desolação e a desmotivação. Imagine o cenário desolador em que Ageu se encontra. A cidade de Jerusalém está em ruínas, o templo parcialmente construído e o povo desanimado com o futuro. A desmotivação paira no ar como uma névoa densa, impedindo o povo de seguir em frente. A voz retumbante de Deus, em meio ao silêncio e à desolação, a voz de Ageu ecoa como um trovão: não desanimem o povo. Suas palavras reverberam pelas ruas de Jerusalém, penetrando nos corações cansados e acendendo uma fagulha de esperança. A glória do templo. Ageu descreve o templo com detalhes vívidos, transportando o povo para um lugar de majestade e santidade. Ele fala da grandeza da estrutura, da beleza dos seus materiais e da presença divina que o habita. A negligência e o sofrimento. O profeta confronta o povo com a sua negligência, mostrando como essa atitude os levou a Deus e os levou ao sofrimento. Ele usa imagens fortes e linguagem clara para despertar a consciência do povo e motivação à consideração de suas faltas. Imagine o silêncio constrangedor que cai sobre a multidão enquanto Ageu expõe a dura realidade: a seca, a fome e a pobreza que enfrentam são consequências diretas de terem negligenciado a casa de Deus. O arrepender-se com lágrimas. Ao ouvir as palavras de Ageu, o povo chora. São lágrimas de arrependimento, lágrimas pelo tempo perdido e pela distância que se formou entre eles e Deus. É um momento poderoso de catarse, onde o peso da negligência é finalmente reconhecido. A confiança renovada. Ageu não se detém apenas nas reportagens. Ele oferece palavras de esperança e restauração. Ele anuncia a promessa de Deus: se o povo se arrepender e se dedicar à permanência do templo, Deus os abençoará novamente. A fé renasce nos corações do povo, e a confiança em Deus volta a florescer.
Um entusiasmo contagiante, motivado pela mensagem do profeta, o povo é formado por uma excitação contagiante. Líderes como Zorobabel, o governador, e Josué, o sacerdote de sumo, se colocam à frente do movimento, encorajando a todos a participarem da internação. Mãos à obra, com vigor renovado, o povo se dirige ao local do templo. O som dos martelos, das serras e das picaretas substitui o silêncio anterior. Homens, mulheres e crianças participam ativamente, trabalhando com dedicação e alegria. A dúvida e a desconfiança, apesar da diversão inicial, alguns idosos se lembram do antigo templo, construído por Salomão, e duvidam que uma nova construção possa se igualar à sua glória. Suas palavras carregam um peso de nostalgia e desânimo. A encorajadora visão de Ageu, diante da dúvida, recebe uma visão de Deus. Ele vê dois montes, um representando o esplendor do templo de Salomão e o outro, o templo que está sendo reconstruído. Mas então, Deus declara que a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro, Ageu 2, 9. Esta revelação anima o povo e dissipa qualquer resto de dúvida. Os obstáculos e a perseverança, o caminho para a continuidade do templo não é fácil. Os opositores de Samaria tentam impedir a obra, espalhando barcos e instigações. Mas o povo, lembrando a promessa de Deus e motivado por Ageu, persevera. A conclusão gloriosa, após anos de trabalho árduo, o templo finalmente está concluído. O povo se reúne para uma reunião de dedicação, repleta de alegria e gratidão. O som dos louvores e dos instrumentos musicais enche o ar. É um dia de celebração, um marco histórico que representa a restauração da fé e da esperança em Israel. O legado de Ageu não apenas incentivou a residência física do templo, mas também contribuiu para a tripulação espiritual do povo de Israel. Sua mensagem de esperança, fé e aprovação ressoa através dos séculos, inspirando gerações a confiar em Deus, mesmo em tempos difíceis. A relevância para o mundo de hoje. O livro de Ageu continua relevante para os dias de hoje. Vivemos em um mundo repleto de desafios e incertezas. Às vezes, nos sentimos desanimados e perdemos o foco em Deus. A mensagem de Ageu nos serve como um poderoso lembrete: priorizar a presença de Deus, nosso lar, nossa família, nosso trabalho, tudo isso é importante, mas não podemos negligenciar a importância de cultivar a nossa vida espiritual e priorizar a presença de Deus em nossas vidas. Fé e esperança. Em meio às dificuldades, devemos nos apegar à fé e à esperança. Deus está sempre conosco, e Ele nunca nos abandona. Obediência e ação. A fé sem obras é morta. Devemos colocar a nossa fé em ação, obedecendo aos mandamentos de Deus especificamente com dedicação. Conclusão. A história de Ageu é uma jornada de fé, esperança e restauração. Através da voz do profeta, somos convidados a renovar nossa fé em Deus, a priorizar a sua obra em nossas vidas e a agir com coragem e determinação para alcançar os seus propósitos. Que a mensagem de Ageu continue a inspirar sua vida e a vida daqueles que te acompanham no canal Ouça a Bíblia.